Já lhe aconteceu de você colocar algo específico diante de Deus e ficar aguardando a resposta? É disso que vamos tratar agora. Salmo 5 foi escrito por Davi e inicia assim: Dá ouvidos às minhas palavras, ó Senhor, e atende à minha oração. Atende à voz do meu clamor, Rei meu e Deus meu. Davi sabia como se chegar diante de Deus. Quando ele diz Deus meu e rei meu, ele está reconhecendo o poderio de Deus. Ele está reconhecendo o senhorio e a autoridade do Senhor quando ele diz Rei meu. Davi chegava diante de Deus com muita reverência. Então Davi continuou o salmo dizendo assim: Pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor, pela manhã me apresentarei a ti e vigiarei. Quantas vezes chegamos diante de Deus de qualquer forma? Simplesmente pelo fato de sermos criados por Ele, achamos que Ele tem a obrigação de nos dar tudo aquilo que queremos. Davi chega diante de Deus, ele reserva o seu melhor horário, as primícias. Pela manhã, Senhor, eu me apresento diante de ti. Nós hoje vivemos no automático. Nós reservamos o horário da manhã para ir para a academia, mas de forma alguma lembramos do Senhor. Davi se lembrava de Deus assim que ele acordava. Então ele se apresentava diante de Deus e ele ainda dizia: E vigiarei. Ou seja, Senhor, eu coloco de manhã os meus pedidos diante de ti e vou passar o dia todo esperando. Eu vou vigiar. Muitas vezes colocamos nossas causas diante de Deus, mas não abandonamos a mentira, a prostituição, o adultério, o vício, a injustiça, as coisas erradas, as práticas pecaminosas. É necessário lembrar que Deus não se agrada dessas coisas. Tiago 4 está escrito: Pedi e não recebeis, porque pedis para gastar com seus próprios deleites. Não é porque estamos diante de Deus pedindo que Ele vai nos conceder. É necessário que estejamos com a nossa vida no centro da vontade de Deus. E Davi ainda prossegue dizendo: Me apresento diante de ti, coloco as minhas petições e vigiarei. Por que que Davi tem esse comportamento? Porque aqui está escrito: Porque tu não és um Deus que tem prazer na iniquidade. Davi ainda prossegue falando dos injustos e ele ainda diz: Mas eu entrarei na tua casa pela grandeza da tua benignidade. Davi sabe que temos acesso a Deus porque Ele é bom. E Davi continua dizendo: E em temor eu me inclinarei diante de ti. Logo em seguida Davi diz: Senhor, guia-me na tua justiça, aplana diante de mim os teus caminhos. Ou seja, Senhor, me ensina a ser santo, me ensina a fazer a tua vontade. Me ensina a ser santo diante dos teus olhos. Me ensina a estar no centro da tua vontade. Porque Davi sabia que se não fosse dessa forma, ele jamais seria atendido. Então ele prossegue dizendo: Mas alegram-se todos os que confiam em ti, porque tu os defende. São várias passagens na Bíblia que falam a diferença entre aquele que serve, aquele que não serve, aquele que obedece e aquele que não obedece. Finalmente, Davi conclui o salmo dizendo: Pois tu, Senhor, abençoarás ao justo, circundá-los-á da tua benevolência como um escudo. Ou seja, Davi sabe que aqueles que fazem a vontade de Deus, aqueles que estão no centro da tua vontade, são cercados. É como um escudo, nada de mal o alcançará, porque Deus os cerca e os protege o tempo todo.